Queridos irmãos, boa noite. Vamos começar mais uma aula da nossa escola dominical da classe de adultos. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela escola dominical. Obrigado pelos recursos que o Senhor mesmo tem nos dado, de estarmos nos reunindo, Senhor, para louvar ao Senhor e para estudar a Tua Palavra, Senhor. Nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, Senhor. Ajuda-nos a entender, ajuda, Senhor, a nós praticarmos, Senhor, principalmente isso, colocar na nossa vida diária, Senhor, cada pedacinho da Tua Palavra que vai entrando na nossa mente, no nosso coração. E assim, Senhor, viver para agradar ao Senhor. Guarde-nos neste momento, abençoe toda a sua igreja, Senhor, e que possamos, Senhor, amar a igreja cada dia mais, estar morrendo de saudade dela mesmo, Senhor, que a gente não se acostume com essa fase de pandemia, com essa situação que, por um lado, também alguns confortos acabamos tendo na nossa casa, mas que, na verdade, Senhor, que a gente fique sempre incomodado, Senhor, querendo voltar para a igreja a cada dia, Senhor. E que tudo isso, ó Pai, o Senhor está vendo, o Senhor está no controle, e que tudo isso o Senhor nos esclareça, Senhor, na medida que nós precisamos, e que possamos, Senhor, continuar marchando firme com o propósito de viver para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, livra-nos de todo o mal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós adotamos este livro, né, Cristo e Coronavírus, de John Piper. Este livro está muito próximo a esse contexto que nós estamos vivendo. Por isso nós pensamos assim, os professores, a liderança da escola dominical, ok? Então toda semana, no domingo à noite, nós estaremos enviando para os irmãos o resumo da leitura diária, como nós fizemos o mesmo formato da revista, que tem a leitura diária, né, de domingo, segunda, para ler e meditar durante a semana, tá bom? E o nosso texto básico é 1 Pedro 5, 10 e 11. São só 2 versículos. 1 Pedro 5, 10 e 11. Então diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a nossa lição de hoje, que é o capítulo 2, diz exatamente isso, um sólido fundamento. E este texto fala que é em Jesus, e Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por isso a leitura diária, porque através da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, e por isso a gente já vai falar, né? A voz de Deus é sólida e doce. Então, o que Deus pensa, nós precisamos saber. Ele não está em silêncio sobre o que pensa. Dificilmente uma página da Bíblia, né, vai ser irrelevante para esta crise. É o que John Piper escreve lá no livro, no capítulo 2. E nós colocamos, né, o Salmo 139, versículo 17 e 18. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excederiam os grãos de areia. Então vejam, meus irmãos, a voz do Senhor, a voz de Deus é sólida, é fundamento para a nossa vida e é doce. Vamos ver alguns textos. 1 Pedro, né, nós já estamos aí, 1, 24 e 25. O que diz lá? 1 Pedro 1, 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi
evangelizada. E a revista, olha o livro fala, né? A voz do Senhor é granito. Granito é uma pedra dura, uma pedra sólida, né? Então, isso é importante, ela permanece, ela é permanente, né? E para sempre, eternamente a palavra do Senhor. Depois é João 10:35. Vamos abrir lá. João 10:35. Diz assim: se ele chamou deuses àquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, né? Então Jesus foi interrogado aqui na festa da dedicação, era inverno, né? E Jesus mesmo fala, né, para aquelas pessoas que estavam querendo pegar Jesus em alguma situação, né, para confrontá-lo, né? Enfim, mas aqui ele diz, né? A escritura de Deus, a palavra de Deus não pode falhar. Salmo 19:9. Vamos lá, Salmos 19. Aliás, esse texto, esse salmo é maravilhoso, porque fala da excelência da criação e da palavra de Deus. E fala, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O que Deus diz é verdadeiro e é justo. Depois, sua palavra é, portanto, um fundamento sólido para a nossa vida. Salmo 119. Então vamos lá, Salmos 119, 152, olha que versículo, né? É grande, né? Então, Salmo 119, 152. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Interessante, né? A palavra prescrição, porque no hospital nós temos a prescrição do tratamento e nós temos que seguir à risca. Se está lá a medicação certa, o horário certo, a dose certa, o paciente certo. Então, nós seguimos, né? São 9 certos que nós devemos checar antes de dar uma medicação para o paciente. Imaginem vocês, né? A palavra do Senhor é prescrição, tem que seguir à risca. Se a gente der um remédio errado para uma pessoa, ela vai ficar comprometida, pode até morrer por conta de um remédio errado. Imagine nós, diante da palavra de Deus, diante das prescrições do Senhor, né? Nós devemos seguir também a risca. Aliás, se os irmãos olharem lá, Salmo 119 mesmo, o versículo 4, é isso mesmo, fala, tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. É uma prescrição, né? Vamos fazer uma comparação aí com a prescrição médica dos medicamentos, né? E aqui, ouvir a Deus e crer nele é como construir a sua casa sobre uma rocha e não sobre areia. Foi até um texto de leitura diária, de Mateus 7, da semana passada, né? Mateus 7, 24. Então, lá no Sermão do Monte, né, nós temos os 2 fundamentos. Então, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a voz de Deus, ela é sólida, ela é doce também. Então, vamos ver, Isaías 28, 29. Estudar a palavra de Deus é manuseá-la mesmo, né? Isaías 28, 29. Procurar com a mão direita, melhor. Então vamos lá. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Esta é a palavra do Senhor. Maravilhoso, né? Salmo 147, versículo 5. Grande é o Senhor nosso Deus e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Só versículo maravilhoso, né? Salmo 33, 11. Salmos 33, 11. Vamos lá. O conselho do Senhor dura para sempre e os desígnios do seu coração por todas as gerações.
A palavra de Deus é para todo tempo, toda época, para todos, desde o menor até ao maior, né? Ao mais idoso, né, seu José Luiz? Então, 2 Samuel 22, 31. Então fala, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, o caminho do Senhor é perfeito. Passar por essa pandemia é perfeito. E nós só podemos crer nisso pela fé. Porque aos nossos olhos, o que é isso que está acontecendo? Que loucura é essa, né? Essa pandemia. Aliás, é a 4ª em 20 anos. Então, nós estamos cada vez mais sendo chamados a atenção de que nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, diante do Criador, que fez os céus e a terra, que demonstra tanto amor e misericórdia. Tantas coisas ainda precisamos acertar, não é mesmo? E olha, portanto, suas palavras são doces e preciosas. Aí o Salmo 19:10, né? Eu deixei aí no slide. São mais desejáveis do que o ouro e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. De fato, elas são a doçura de vida eterna. E aí João 6:68 diz, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Os próprios discípulos, né, estavam ali com Jesus. E nos melhores e piores momentos da nossa vida, a palavra de Deus traz paz e alegria inabaláveis. Como assim traz? Não trará quando nós iremos para o céu, formos para o céu? Não. A palavra de Deus, ela traz hoje, no meio da pandemia. Ela tem que trazer paz e alegria inabaláveis. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, diz lá Jeremias 15:16. E depois 2 Coríntios 6:10, que eu até deixei em destaque aí para nós, entristecidos, mas sempre alegres. Como pode o cristão ficar triste, mas sempre alegres? Nós cristãos ficamos tristes com toda essa situação, não é mesmo? A pandemia está trazendo muita coisa à tona, mostrando muitas coisas que nós sabíamos, mas não estávamos, parece até que acostumados, né, em ver certas situações ruins do nosso dia a dia, da nossa sociedade, enfim. Mas quando a nossa alegria está no Senhor, de ver pessoas se entregando a Jesus, de ver pessoas buscando ao Senhor no meio da angústia, né? Como nós estamos vivendo, entristecidos por essa situação do contexto aqui agora, mas no Senhor nós estamos vendo pessoas sendo salvas, pessoas retornando ao Senhor, pessoas que estavam afastadas de Deus e retornando. Então, nós realmente confiamos em Deus? Nós realmente estamos entristecidos, mas alegres, sempre alegres no Senhor? Então, o segredo de entristecidos, mas sempre alegres, é saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante este tempo. John Piper escreve, não é mesmo? Então, de fato, mais do que nos sustenta, a palavra de Deus adoça, dá um sabor especial para a nossa vida. Então adoça com a esperança de que os propósitos de Deus são bondosos mesmo na morte, para aqueles que confiam nele. Então aí, nós confiamos em Deus? Aí ele faz um subtítulo, como você sabe disso? Então seguindo o livro, né? Como você sabe disso? E aí ele coloca, como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e que você pode confiar realmente nela, né? Então minha resposta curta é que existe uma glória divina que brilha através dela, a qual se encaixa perfeitamente ao molde com o formato de Deus em seu coração. Então, em qual fundamento nós construímos a nossa vida?
O que dá solidez, o que dá o que está edificando a nossa vida. Aliás, a palavra de Deus fala, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Deus traz essa responsabilidade para nós mulheres, né? E a mesma palavra fala, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Então a mulher sábia edifica o seu lar em Cristo, apontando tudo para Cristo, os filhos para Cristo, o marido para Cristo, ela é esposa, ela é uma boa esposa por causa de Cristo, né? O fundamento da nossa vida. Então vamos ler alguns textos que estamos aí. 2 Timóteo 3. Esse texto é conhecido, né? Mas vamos lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que? Para quê? Porque o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O nosso padrão é alto. Nós temos que ser perfeitos diante de Deus. E isso, ainda pecadores, é a nossa luta, né? Esse é o problema. Porque em Cristo, com o Espírito Santo habitando em nós, em oração, na palavra do Senhor, a nossa luta é não pecar e seguir a nossa vida pautada na palavra de Deus, né? Com a nossa mente cativa à palavra de Deus. Vamos lá, Hebreus 4. Hebreus 4, 12, desculpa. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus em si mesmo, ela já é eficaz na nossa vida, ela não volta vazia, não é mesmo? E depois, vamos voltar em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Que, aliás, que carta maravilhosa que Paulo deixa para Timóteo, né? Paulo estava já condenado à morte, né? A pena de morte. Timóteo, eu gosto sempre de contar isso, né? Que Timóteo era um jovem pastor, doente e tímido, né? E Paulo fala, vamos lá, você tem autoridade que vem do Senhor, da palavra do Senhor, da sua criação, né? Sua avó, sua mãe, enfim. Então vamos lá. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura... nós já lemos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E Josué 1,8. Será que a gente sabe de cor? Eu vou acompanhar aqui para não errar, né? Josué também estava diante de um desafio, de que agora ele estaria diante do povo de Deus conduzindo, né, na conquista da terra prometida. E qual era o segredo do sucesso? Ser forte e corajoso porque você vai lutar e vai guerrear e vai ganhar guerras? Não. Na verdade, o que ele tinha que falar, o segredo, né, dos entristecidos, mas sempre alegres, estava o quê? Olha aí, Josué 1,8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, aí ele coloca aí, a fé bíblica não é um salto no escuro. Vai lá, vamos ver o que acontece. Não, a fé bíblica é assegurada, é bem fundamentada e envolve confiança. Jesus chamou os incrédulos de cegos. Olha lá em Mateus 15. Olha só, não tem aquela frase, né? É cego quem não quer ver, né? Mas olha só o que diz o versículo que nos interessa aqui. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco.
né? Então, Jesus estava falando aqui aos hipócritas, né? Enfim, que eram pessoas que sabiam que era certo, mas não queriam seguir o que era certo, né? A palavra de Deus. Então, Mateus 13:13, que ele estava explicando a parábola do semeador, né? Então, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Vejam, a fé salvadora na palavra de Deus é baseado em ver, e ver de verdade, né? Olha lá, 2 Coríntios 4:4. Tem um cântico que a gente fala, abre meus olhos, quero ver, Senhor, né? Quero te ver, não tem? A equipe de louvor nos orienta, nos conduz, né? Nesse louvor, algumas vezes. Então, nós queremos ver, 2 Coríntios 4:4. Ouvir a voz de Deus, ver as maravilhas do Senhor. Então, aqui, nos quais, né? Aqui, vamos ler o 3 também. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, e para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então vejam, nós precisamos ver as maravilhas do Senhor. E nós vemos hoje através do quê? Da palavra, né? O Hebreus fala, né? Antes era pelos profetas, né? Por sinais, enfim. Hoje a palavra de Deus nos basta. Jesus já veio, já morreu na cruz, todos já viram, né? Testemunhas oculares, né? Jesus ficou 40 dias depois de ressurreto entre as pessoas, né? Até ir ao céu. Então a fé bíblica não é um salto no escuro. A luz do evangelho, a história bíblica da salvação, ela tem que brilhar na nossa vida. E que tipo de luz é essa? É a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vejam, Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. É muito importante que a gente entenda isso. Ele não é 50% Deus, 50% homem, metade, não. Ele é totalmente Deus e se fez totalmente homem. Né? Ele foi, né? Ele se fez totalmente humano, né? Cuja glória moral, espiritual e sobrenatural, sua beleza, sua dignidade, grandeza, brilha através da palavra de Deus. E nós temos um cântico, até eu trouxe porque, né, seu José, né, a dona Maria Luísa, gostam muito. Toda vez que a gente canta cântico na escola dominical, eu olho para eles ali no cantinho. Então vamos cantar, meus irmãos. Vocês cantam em casa, eu canto aqui. Pena que a Vanusa não está aqui para me ajudar, mas vamos lá. Aqui fala, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Oh, tu chama divina, todo meu ser se refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. É um cântico, né? Que eu não conheço o autor desconhecido, mas é um cântico antigo, muito antigo. E que fala que nós devemos refletir a beleza de Cristo. Então, tudo que as pessoas veem na gente, nós falamos o quê? Graças a Deus. Porque essa beleza não é própria, não é luz própria. É uma luz que está refletindo e mostrando Jesus. Então, um molde com o formato de Deus em sua alma. É por isso que digo, o John Piper fala, que há uma glória divina que brilha através das Escrituras, que se encaixa perfeitamente ao molde com o formato de Deus em seu coração. E ele continua no livro. Dessa maneira, essa glória autentica a verdade e o valor da Bíblia. Sim, acredito que exista um molde com o formato de Deus, um tipo de conhecimento indireto de Deus em toda a alma humana. E a Bíblia assim expõe. Então veja, quando ele fala que é um molde com o formato de Deus em sua alma, ele fala o seguinte: a Bíblia ensina que este conhecimento em cada alma torna todos nós o quê? Responsáveis
por ver a glória de Deus na natureza como um todo. Então nós temos que entender, né, que todos conseguem e devem, né, refletir, devem considerar o Criador, que nós já vamos falar aqui, né, que é a graça comum e a graça especial. Então, da mesma forma, nós somos responsáveis por ver a glória de Deus em Jesus através de sua palavra. Há uma obrigação de ver os céus e dar graças. Vamos lá. Romanos 1, 19 a 21, tá? Então vamos lá. Romanos 1, 19 a 21. Vamos do 18, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E o que diz o Salmo 19, 1? Os céus manifestam a glória de Deus. Inclusive, quando aqui no final do outono, né, nós vimos aqui na Praia Grande, o pessoal até postou, né, nas redes sociais fotos, né, do céu de Praia Grande, coisa mais linda. Então veja, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? Então vejam, assim como também, não só na criação, mas o Filho de Deus revela a glória de Deus, né? Então somos responsáveis por vê-la e adorar. Nós cremos na soberania de Deus, mas nós temos responsabilidade, a responsabilidade do homem. Então essa é a glória autenticadora que brilha da palavra de Deus e nos dá um fundamento assegurado e bem alicerçado para crer que as escrituras cristãs são de Deus. Então vamos lá, João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, ó, 100% homem, Jesus se fez, né? Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus é Jesus, homem, Jesus Deus. E Gálatas 4, versículo 9. Gálatas 4, 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Meus irmãos, Deus nos chama a responsabilidade, aliás, de todo o homem. Vamos ler lá Salmos 23, 6. A gente fala Salmo 23, 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Abre lá, Salmo 23. Nada mesmo, nem o vale da sombra da morte. Não vai faltar inimigos, né? Tanto que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos. Deus não vai faltar o vale da sombra da morte. Não é isso? Enfim. Mas, olha o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que eu quero mostrar com isso? Deus é bom, bondade. O que ele faz? Ele nos dá o que nós não merecemos. Nós não merecemos saúde, nós não merecemos providência, fazemos tantas coisas erradas, né? Errado, bebemos coisas que não devemos, né? Refrigerantes, enfim, né? Tantas coisas que agredimos o nosso organismo, né? Nós temos que ter alimentação saudável, não é mesmo? Cuidar do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Então Deus nos dá muitas coisas que nós não merecemos e mesmo assim Ele nos providencia.
Agora, Deus é misericordioso. Ele não nos dá o que nós merecemos, que na verdade é a condenação eterna. Por quê? Porque nós somos pecadores. E fora de Jesus, sem Jesus, nós iríamos, né, para o fogo eterno. Onde nós vamos passar a eternidade, afinal, queridos? Em Jesus, nós temos a misericórdia do Senhor. Nós vemos lá, né, a graça comum, que são as obras da criação, a providência, né? Deus nos dá vida, Deus nos dá saúde. E isso não é só para cristãos, os filhos de Deus. Deus dá para todos. Agora, a graça especial é só para os que creem no Senhor Jesus como Senhor e como Filho de Deus e é Senhor e Salvador de sua vida. Então nós pedimos a Deus que pela sua misericórdia nos salve. E essa graça especial é uma graça irresistível. Não depende de nós. Eu não sigo a Jesus porque eu escolhi seguir Jesus. Deus me escolheu, Deus nos escolhe a ser filhos de Deus. Então, o que nos cabe? Viver uma vida que corresponda à tamanha misericórdia de um Deus que não nos dá aquilo que nós merecemos, que é a condenação eterna. Então, nós temos que orar por aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça especial. Nossos queridos, né? Se tivermos filhos, parentes, que ainda não entendem Jesus, né? Que não foram tocados pelo Espírito Santo nesse sentido de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então vamos continuar orando, não é mesmo? Porque Deus é misericordioso. A gente viu lá, né? Deus não desistiu de Salomão, não é mesmo? Na revista passada nós vimos isso. Eu até comentei com a Vanusa, nossa revista teve um final feliz, né? Salomão está no céu. Então isso é uma bênção para nós, não é mesmo? Então vamos continuar orando nesse sentido. E aí, o livro traz para nós mais um trecho. Tecnologia versus provar. Nós temos que mostrar, aí eu até pus uma figura de um pote de mel que ele coloca, né? Que a ciência e a tecnologia pode dizer que determinado frasco contém um mel, né? Por causa dos experimentos e químicos, enfim. E os estudiosos da Bíblia, eles também podem comprovar, né? Convincentemente que a Bíblia é historicamente confiável. Mas não adianta apenas saber da palavra de Deus, decorar versículos, se nós não provarmos, vivermos tudo isso que nós já sabemos. Quem não sabe que não pode mentir? Quem não sabe que não pode magoar o irmão? Que não pode haver contenda entre os irmãos? Quem não sabe disso? Todos nós já sabemos. Até as pessoas que não conhecem a Jesus, não têm Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles sabem. É o bem comum. É o dever de todo homem, né? Ensina o caminho que se deve andar, né? Mas, e aí? Será que nós estamos provando dessa graça irresistível? Porque a graça de Deus, ela nos justifica. Mas a santificação, viver para a glória de Deus, a santificação, desenvolver a salvação, é responsabilidade de cada um de nós. Então, da mesma forma, há uma doçura divina na glória de Deus, da glória de Deus na mensagem da Bíblia. E aí John Piper fala, ele toca uma parte de nós que sabemos ter sido colocada lá por Deus. Este é um ver e provar verdadeiros. Não é faz de conta. É ver mesmo no seu dia a dia, no meu dia a dia, e provar o que realmente está lá na palavra de Deus. Então vamos ver lá, Salmo 119. 13. Salmo 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. E Salmo 34, 8. A palavra de Deus realmente é doce para nós? Ela é desejável? A gente deseja mesmo todo dia ler a palavra? Será que a gente consegue ficar um dia sem ler a Bíblia?
Não deveria, né? A gente tem que passar mal. É igual, se você não comer, você passa mal, né? Ficar um dia sem comer. Então, para o cristão, quem ama o Senhor, não lê a Bíblia, tem que incomodar, não é mesmo? Então, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, muito feliz o homem que nele se refugia. Então, ele coloca lá um subtítulo no livro, né? Dando continuidade. Sim, para a rocha do nosso conforto. Sim, porque pela graça nós somos salvos, né? Mediante a fé. Agora, vamos ver lá, em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo é pela graça. Mas vamos ler alguns textos que traz lá no livro. João 10:35. Vamos lá, João 10:35. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, esse texto a gente já leu. E a escritura não pode falhar. 2 Timóteo 3,16 nós já lemos também. Então vamos para 2 Pedro 1,21. Alguns textos se repetem, né, meus irmãos? 2 Pedro 1, versículo 21. Diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movida pelo Espírito Santo. Então nós provamos, nós vimos, nós conhecemos. Então, pela graça, o nosso coração diz sim. Sim para a rocha do nosso conforto. E o conhecimento de Deus é bem fundamentado. É na pedra fundamental, é no sólido fundamento. Então, nós não estamos saltando no escuro. Aí tem 2 versículos que eu deixei em destaque, né? As tuas palavras são em tudo verdade. Salmo 119, 160. E depois o versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, vejam, quando isto acontece, toda a verdade de Deus nos inunda, mesmo diante do coronavírus, não é mesmo? Vem com um conforto incomparável. Então ele diz lá em Salmo 94:19, Salmo 94:19, multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Queridos, nós vamos ficar inquietos mesmo, nós vamos ficar tristes, vamos ficar perplexos diante de tudo isso que está acontecendo nessa pandemia do coronavírus. E outras pandemias virão. Mas como estamos diante de Deus? O que Deus quer de nós? Aí vem, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as aflições o livra. Eu fiquei assim muito feliz e até chorei no dia que o pastor leu lá Isaías 66 e depois ele traz o exemplo de Acabe. Acabe e Jezabel eram terríveis, o casal terrível. Mas quando o profeta vai e fala e Acabe se entristece e mostra realmente exatamente isso, né? Um coração quebrantado diante do Senhor, a misericórdia do Senhor é instantânea, vem. Porque Deus é Ele mesmo, né? Ele é fiel, ele é misericordioso. E Ele não abre mão de ser misericordioso, Ele não abre mão da gente. Então o que Deus espera de nós é isso, né? É um coração quebrantado, alegre, mas quebrantado, porque é no Senhor. Né? Então ninguém pode consolar nossas almas nessa pandemia, de modo que Deus pode. Só Deus pode nos alegrar. E o seu conforto é inabalável. É interessante isso, porque o homem que teme ao Senhor, Salmo 112, né? Fala que o homem que teme ao Senhor, ele não teme más notícias. Então essa coisa de altos e baixos é porque nós temos que sondar nosso coração, porque o homem do Senhor é constante, o homem que teme o Senhor é constante nos seus caminhos. E nem teme más notícias, porque o conforto de Deus é inabalável.
Deus é rocha da nossa vida, Deus é fundamento da nossa vida. Estamos edificados em Deus. Então, esses altos e baixos, é hora daquele versículo lá, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me tira dos baixos, porque eu tenho que estar constante no Senhor. Nos caminhos do Senhor, vida nova, né? Vida santificada. E é um conforto de uma rocha grande e alta em meio ao mar tempestuoso, em meio à pandemia. E vem de sua palavra, a Bíblia. Meus irmãos, ler a Bíblia, orar todos os dias. E toda hora inculcando, ensinando os nossos filhos, nossa família, dando testemunho que Deus é Deus. Se Deus fizer algo de parar essa pandemia, Ele é Deus. Se Deus não fizer nada não, Ele está fazendo muito, né? Se Deus não parar essa pandemia, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. E nós desejamos que todo aquele que ouvir a voz do Senhor, que creia e passe a eternidade louvando, engrandecendo, glorificados em Cristo. Muitos virão te louvar, não é mesmo? Que nós cantamos, de todas as tribos, povos e raças. Né? Bendito seja sempre o Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, conclusão, toda a palavra de Deus é pura e nos purifica, não é mesmo? Ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 35. Meus irmãos, vamos orar. E vamos fundamentar a nossa vida cada dia mais no Senhor. E ouça a voz de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Abre a Bíblia todo dia. Todo dia. E que o Santo Espírito de Deus nos esclareça, toque os nossos corações, as nossas mentes, para que em Cristo Jesus a glória de Deus continue cada vez mais brilhando nas nossas vidas, refletindo tudo isso na vida dos nossos queridos. Amém? Então vamos orar? Senhor, como o Senhor é tremendo, Pai. Que mesmo em meio a essa pandemia, Senhor, esse vírus, o Senhor continua o mesmo Deus, de amor, de misericórdia, de bondade, de justiça. Ó Senhor, ajuda-nos a viver na perspectiva do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor, todos os dias, Senhor. Até para isso precisamos de Ti, da Tua graça, porque o nosso coração é enganoso, nós somos miseráveis pecadores, Senhor. Quebra, Senhor. Como diz aquele cântico, vaso novo, nós queremos ser nas Tuas mãos, Senhor, o oleiro perfeito, que perfeitamente nos habilita em Cristo Jesus a sermos Teus filhos, Teus amigos, a menina dos olhos de Deus. Ó Senhor, quantas qualidades que o Senhor nos dá, que refletem Jesus na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a passar isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, nossos jovens, os idosos queridos da nossa igreja, de quem estiver nos acompanhando, os nossos visitantes, Senhor. O Senhor tem trazido visitantes à nossa igreja online. Como o Senhor é perfeito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão grande. O Senhor é o Deus do universo e o Senhor se preocupa com cada janelinha. Que às vezes eu olho pela Praia Grande, tantos prédios, e eu fico pensando que o Senhor sabe de cada família, de cada janelinha que está ali. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por este livro que está nos ajudando a entender um pouquinho mais desse momento difícil que estamos vivendo, dessa pandemia, mas que na verdade, Senhor, o Senhor
sabe de tudo, Senhor. Permite isso, Pai, na nossa vida. Para que possamos, Senhor, mais uma vez ter a oportunidade de nos arrependermos diante do Senhor, e estarmos, Senhor, quebrantados diante do Senhor, mas ao mesmo tempo, Senhor, alegres, porque Jesus é a razão do nosso viver. Toda honra, toda glória, Senhor, seja a Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.